A literatura vai ao cinema. No Trilha de Letras de hoje, nós vamos falar de livros e da sétima arte, daquele fascínio pelo escurinho do cinema. E o nosso convidado é o mestre da geração do cinema novo, o diretor, roteirista e escritor, Cacá Diegues. Querido, que privilégio. Tudo bom, Rafael? Prazer estar aqui. Muito bom, mestre. Vamos papear sobre essa antiga relação entre literatura Ótimo. e cinema. A literatura também rende bom cinema, né? Ou seja, há muitos personagens, escritores, o processo criativo da literatura abordado no cinema. Como é que você enxerga isso? Eu acho que o roteiro, no fundo, o roteiro é uma parte da literatura, né? Eu acho que o roteiro de um filme você pode encaixar como um estilo de literatura, né? E nós temos existe na história do cinema, grandes roteiristas, né? Roteiristas fantásticos, como você, que é um roteirista. Tô virando um roteirista. E você tem exemplos maravilhosos, né? De gente que foi... Mas você sabe que eu ouvi uma provocação uma vez do Bruno Barreto? Ele falou, você sabe que são poucos os escritores que viram bons roteiristas. Isso não é poucos, não, mas não é que sejam raros também. Como é que eu posso dizer? É uma coisa à parte, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Você tem o sujeito que é um bom romancista, mas não é um bom contista, o sujeito que é um bom poeta, mas não é um bom sonetista, né? Então é a mesma coisa. Às vezes o cara é um bom escritor, mas tem escritores como Scott Fitzgerald e o próprio William Faulkner, que se transformaram em roteiristas, que foram roteiristas Raymond Chandler. De grande sucesso. Com certeza. Claro. E você também joga em várias posições, né? Teve uma vaga, eu entro no time. Chamou, você sai do banco, vai, né? Embora, Publicou 9 livros, tem 37... Quando eu vi na biografia, dirigiu 37 filmes. Gente, 37 entre longas, médias e curtas. Como é que é fazer de tudo um pouco? Você gosta, né? Você é um cineasta que gosta de escrever, gosta da imagem. Como é que é isso? Vou dizer uma coisa, às vezes começa pelo texto, depois às vezes começa por uma imagem, por um personagem. Eu não sei, Rafael, tem filmes que eu levo anos para fazer, anos realmente. Tem outros que não, que entre eu imaginar o filme e ele estar pronto, se passa menos que um ano às vezes, entendeu? Porque depende muito do tipo de filme que você está fazendo. E como a literatura influencia na sua carreira, na sua vida como cineasta? Olha, eu comecei lendo, né? Meu pai era uma pessoa muito estranha, ele foi muito bacana nesse sentido. Na época eu detestava, mas eu achei que hoje eu vejo que ele foi muito bacana, porque ele ia trabalhar, ele saía para trabalhar, me dava um livro, que em geral era assim, Machado de Assis, Jorge Amado, era sempre uma... E olha que eu tinha 10, 11, 12 anos de idade. Me dá assim, você vai ler tal capítulo e quando eu voltar para jantar, você vai me contar o que você leu. E eu era obrigado a ler, né? E você odiava na época, como você disse? Na época eu odiava, mas isso me fez aprender a ler, né? Porque ler também é uma questão de aprender, né? Não basta você saber juntar as sílabas e os fonemas, você tem que saber o que você está lendo, né? O que você está dizendo também, ou entendendo. Isso me ajudava muito, porque aí de noite, no jantar, meu pai me explicava o que eu tinha lido, eu tentava dizer o que eu tinha lido e ele me explicava o que eu tinha lido. Então, isso me aproximou muito da literatura, sobretudo literatura brasileira, né, que eu, modéstia à parte, conheço muito bem. E que te influencia bastante. Muito. Tem uma coisa muito bacana, assim, não sei se é bacana, mas é interessante na minha geração, é que nós praticamente inventamos um cinema para o Brasil. Naqueles anos 60 que não havia um cinema brasileiro, havia chanchada, coisa e tal, mas não... Uma identidade, né? Nós inventamos uma imagem do Brasil para o cinema. Mas para fazer isso, nós não tínhamos uma tradição cinematográfica a qual recorrer. Por exemplo, no Velho Wagner recorreu a René Clair, a Jean Renoir, essas coisas, mesmo a Rossellini, os italianos. E nós não tínhamos a quem recorrer, porque não havia cineasta brasileiro do passado. O primeiro filme do grande Humberto Mauro que eu fui ver, eu já tinha feito pelo menos dois longa-metragens, entendeu? Então, o que nos influenciou mesmo foi o modernismo, foi, em primeiro lugar, a literatura modernista e, em segundo lugar, a música e a pintura modernista também, né? Porque, por exemplo, um pintor que foi muito importante na minha vida é Cícero Dias, né? Um cara que eu cultivava muito, enfim, por vários motivos, né? Então as outras artes criaram um cinema brasileiro. Um cinema brasileiro, exatamente. E como é que você enxerga o cinema brasileiro hoje? Que aí tem uma geração de cineastas que tem cineastas... Eu vou dizer uma coisa para você, Rafael. Pode parecer exagero, mas eu acho que eu tenho 56 anos de atividade cinematográfica. Eu acho que esse é o momento mais rico da história do cinema brasileiro. Porque nós estamos fazendo, não só nós estamos fazendo 160 filmes por ano, que é muito, nunca aconteceu isso na história do cinema brasileiro,
Como também esses 160 filmes são de uma diversidade incrível, né? Você não tem... O cinema brasileiro, antigamente, você pegava o jornal para ir ao cinema, estava escrito lá, ação, comédia, drama nacional. Né? Hoje não. Era um gênero, né? Era um gênero. Hoje não. Hoje você tem terror nacional. Terror nacional, você tem esse Boas Maneiras, que acabou de passar aí, que é maravilhoso. Incrível, filmaço, As Boas Maneiras. Como você também tem comédias românticas, filmes de ação, enfim, tem de tudo, né? O cinema brasileiro hoje é um cinema realmente, eu acho, completo. O Grande Circo Místico, que foi uma epopeia para fazer o filme. Foi. Merece um filme do filme. Rafael, eu vou dizer uma coisa, que eu estava dizendo no início dessa conversa, que às vezes você leva muito pouco tempo para fazer um filme, às vezes você leva muito tempo. Eu levei muito tempo para fazer o Grande Circo Místico. O Grande Circo Místico nasceu, na verdade, do meu amor pelo Jorge Lima. Eu acho o Jorge Lima o maior poeta brasileiro, não adianta me convencer do contrário, porque eu acho mesmo. E eu sempre pensei em fazer, até Glauber, quando era vivo, me dizia assim, você tem que fazer a Invenção de Orfeu. Eu disse, não, a Invenção de Orfeu é uma maluquice, eu falei, não vou fazer uma coisa daquela. Mas realmente eu queria fazer alguma coisa sobre o Jorge Lima. E quando eu acabei meu último filme, o filme anterior a esse, que era O Maior Amor do Mundo, eu fiquei meio sem projeto, disse, o que eu vou fazer agora? Aí eu disse, vou fazer o Jorge Lima. Aí pensei no Grande Circo Místico, inclusive porque tem a trilha do Chico, do Edu, Edu. que eu adorava, que eu sempre adorei, que eu sempre gostei muito. Embora eu não via o balé para o qual eles escreveram, era o balé dirigido pelo Naum Alves de Souza, né? Mas eu não vi, porque esse balé só passou, se não me engano, em São Paulo e em Curitiba, eu não vi. Então eu não vi, mas a música é tão maravilhosa que eu usei no filme, né? E eu fiquei de mais ou menos 2007 até esse ano, 2018, né? Para terminar esse filme. Foi 11 anos. Mas eu não fiquei parado, não, porque as pessoas dizem, pô, ficou 11 anos parado. Eu não, se eu ficasse 11 anos parado, eu morria de fome. Eu produzi 3 filmes, produzi o filme dos meninos lá do 5 Meses Favela, fiz um documentário que eu gosto muito, que é sobre a vinda do Papa ao Rio de Janeiro, naquele 2013. Enfim, eu trabalhei, escrevi um livro sobre o cinema brasileiro, chamado Vida de Cinema. Escreveu artigos. Escrevi artigos, eu trabalhei, não fiquei parado não. Mas o filme é curioso que é uma superprodução, né? Tem um elenco incrível. Tem. Se passa em quantos tempos? Durante um século. É a história de uma família circense durante um século, durante 100 anos. Começa em 1910 e acaba no século XXI, que pode ser 2010. Você foi filmar em Portugal? É uma super produção. Fui filmar em Portugal porque aqui no Brasil não pode ter bicho de circo. Eu não vou fazer um circo de 1930, 1910. Sem elefante. Sem elefante, sem leão, não tem sentido. Eu fui fazer em Portugal. Muito bom. Nós fomos ouvir o crítico de cinema Rodrigo Fonseca para saber se a ligação entre a literatura e o cinema é recente. Vamos ver. Pinta a questão que é aquela questão quem veio primeiro o ovo ou a galinha, se no cinema brasileiro a relação com a literatura é tão antiga quanto a gente vê, por exemplo, em Hollywood, que desde a sua gênese, já final dos anos 10, já nos anos 20, ela está abundantemente produzindo adaptações literárias. Desde a gênese do cinema brasileiro, a gente faz adaptações. A primeira ficção feita no Brasil, Os Estranguladores, que algumas fontes dão 1906, outras dão 1908, majoritariamente 1908, ela é uma adaptação de uma peça teatral. Uma peça teatral que chegou a circular como libreto, inclusive em jornais. Então a gente adapta coisas desde a nossa gênese. O que acontece no cinema brasileiro é que durante muito tempo a gente criou enredos originais, sobretudo nos momentos de maior fertilidade intelectual do nosso cinema, que foi o cinema novo e o período da retomada, em que os livros eles entravam picotados nas narrativas, eles não eram adaptações literais. Obviamente você tem adaptações lato sensu, Cidade de Deus, por exemplo, é um marco. Você tem no cinema novo Vidas Secas, você vai ter nos anos 80 Memórias do Cárcere. Agora você tem livros que são espicaçados, despedaçados e transformados em outras narrativas. Muito bom. Nosso amigo Rodrigo Fonseca é uma enciclopédia, né? Ele vai citando. É bom, ele é muito bom. E ele tem razão, ele está certo. Tudo que ele disse aí é bom. E é engraçado como a chanchada realmente é pouco estudada e pouco conhecida, né? Infelizmente. Tem uma coisa muito irônica da chanchada, que quando a chanchada existia, quando as pessoas inteligentes iam ver a chanchada escondidas, para não dizer que viu.
porque era meio vergonhoso você gostar de Sarceda. Chegou a hora da gente ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente hoje. Voltamos já já, depois do intervalo. Gente, eu confesso para vocês que foi difícil dessa vez fazer esse quadro. Sabe por quê? Porque quantos filmes a gente assiste que são bons filmes a partir de livros. Ou livros ótimos que a gente lê e depois a gente corre para assistir o filme no cinema. Às vezes tem uma certa decepção, né? Porque os filmes não são como os livros. Mas são outras linguagens, a gente precisa entender isso. Eu assisti, vi o filme e também li este livro aqui. O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Nesse caso, olha que edição bonita, gente. Uma edição comemorativa. Gabriel Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu vou ler para vocês a primeira frase desse livro que eu acho extremamente interessante. Era inevitável. O cheiro das amêndoas amargas lhe lembrava sempre o destino dos amores contrariados. E fica um desafio para vocês, um filme que vocês assistiram e também leram um livro que vocês leram e correram para o cinema para ver o filme, e um filme que vocês gostaram muito. Gente, discutam, pensem, é sempre muito bom. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa sobre cinema e literatura com o mestre Cacá Diegues. Mas antes de voltar ao papo, vamos ao quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Mande para a gente que a gente tem prazer em mostrar aqui no programa. Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Paz e estou aqui representando a editora Terreno Estranho para o quadro Dando a Letra. A nossa editora, ela iniciou as atividades no final de 2017 com esse livro aqui, do Lee Ranaldo, Journals 80s. Lee Ranaldo, para quem não sabe, ele foi o guitarrista da banda Sonic Youth. É um livro que conta a vida dele na estrada junto com a banda, nos primeiros 10 anos da banda, lá nos anos 80, só com um relato bem pessoal. Não é uma história da banda em si, uma coisa bem diferente. Isso é para mostrar que a nossa linha editorial a ser seguida são coisas ligadas na música, ou artistas que são músicos e que têm outras perspectivas como artista também, principalmente na literatura. Isso acaba incentivando a rapaziada que gosta de música, de rock, a ler um pouco também. E o nosso segundo lançamento está aqui, Barítono, Rodrigo Carneiro, também músico do underground paulistano. E aqui um livro de poema dele, uma linha meio beatnik, prefácio do Chico Sá, bem interessante também, fica a dica aí para vocês. A gente quer lançar aí por volta de uns 4 livros por ano e todos nessa linha aqui, artistas e escrevendo outras coisas que não tem muito a ver com o que eles fazem na música. Então é isso aí, fica a dica, siga a gente aqui no Facebook, nas redes sociais, no Instagram. Aqui está nosso site, ainda está em construção, mas logo mais tem novidade no site, é só você se inscrever lá também. Editora Terreno Estranho, guarda esse nome, Barítono e Journals, Lee Ranaldo. Algumas pessoas têm a sensação, às vezes, ao pegar alguns livros e falar, isso aqui é um filme pronto, né? E ao mesmo tempo eu me lembro, acho que foi Hitchcock que disse que bons livros não dão bons filmes. Né? Livros ruins é que dão bons filmes, né? Bem polêmico, né? Ele falava que ele melhorava os livros que ele adaptava para o cinema. Como é que você enxerga justamente essa relação? Quase 1/3 dos filmes são adaptações de livros. Essa coisa que o Hitchcock disse, eu acho que é um pouco folclórica, sabe? Na verdade, tem bons livros que dão bons filmes, né? Eu acho que ele estava se referindo a uma questão que às vezes é verdadeira, que você fica com medo de você pegar. Se você é um leitor mesmo, se você gosta de literatura, se você gosta de romance, você pega um livro, aquele livro é tão bom que você tem medo de botar aquilo num filme, você tem medo de estragar, você tirar. Tem uma famosa história do David Sérgio, que fez o Vento Levou. Ele, quando comprou os direitos do Vento Levou era um romance de não sei quantas páginas, né, milhares de páginas. E aí ele foi ao sogro dele na época, que era o dono da Metro Goldwyn Mayer, e perguntou a ele, vem cá, qual é o tempo máximo que o filme é bom? Ele disse assim, com quanto tempo o filme fica bom? É isso, entendeu?
Então, às vezes o filme é melhor do que o livro, às vezes o livro é melhor que o filme. Então você tem sempre certo medo. Quando você vai fazer uma adaptação literária, em geral, o filme, para ser bom, ele precisa se distanciar do livro, né? Ele precisa entender que é cinema e não livro. Olha, o único livro que eu adaptei mesmo para fazer cinema foi Tieta do Agreste. Eu nunca adaptei um livro para fazer cinema. Nunca adaptei. Eu sempre tenho medo, porque eu sou leitor, então pego o livro que eu... Você tem um respeito, assim... O livro que eu não gosto não me dá vontade de fazer filme. O livro que eu gosto me dá medo de fazer um filme daquele livro, né? Porque já está pronto, né? Tieta do Agreste eu fiz porque foi o Jorge Amado e a Sônia Abrão que me ligaram, me pediram, pô, não posso recusar nada do Jorge Amado. Não pode recusar. Né? Mas é difícil para burro, por exemplo, o Tieta do Agreste. Era um romance de 700 páginas. Eu tinha que transformar aquilo num roteiro de 100 páginas. O que eu fiz? Pedi socorro ao Baldo Ribeiro, que era o único cara que podia fazer isso, né, de uma obra do Jorge Amado. Mas é difícil mesmo, é muito difícil, eu não sei. E agora é curioso que vários dos seus filmes são antigos e continuam atuais, né? Assim, Deus é Brasileiro, Bye Bye Brasil. A ética é um assunto que perpassa décadas Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que, sei lá, eu acho que se você não fizer um filme que interesse as pessoas do seu tempo, você está perdendo o seu tempo, né? Esse negócio de fazer filme nostálgicos para falar do passado, ou mandar cartas para o futuro, eu não concordo com isso. Eu acho que cada vez que vou fazer um filme, eu penso primeiro se aquele filme interessa as pessoas do meu tempo, se aquilo pode interessar eventualmente a uma pessoa que quer saber o estado do mundo, o estado do país, enfim. E aí eu faço ou não. Agora, é claro que você fazer um filme, como eu estava dizendo no início, o filme não muda nada, o filme não é uma arma para mudar o mundo, mas o filme é uma maneira de você pensar o mundo de outro modo. E provocar. Provocar o pensamento de outro modo, né? Mais original. E o que você diria, eu imagino que assistindo ao programa tenha jovens cineastas, né, que querem entrar nesse mercado. O que você diria para eles que estão aí querendo fazer cinema brasileiro hoje? Faça o que tiver no seu coração. Porque isso aí não tem jeito. Se você fizer alguma coisa que não está de acordo com aquilo que está dentro da sua cabeça, vai ser uma porcaria, não vai dar certo. Não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em nada. Tem que pensar em fazer fazer o que você tiver, se o seu coração estiver mandando você fazer. Se der certo é porque você é bom, se não der certo você vai fazer outra coisa, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a ser cineasta, ninguém é obrigado a ser escritor, ninguém é obrigado a ser romancista. Você tem que se permitir ser ruim também, né? Claro. Ou pelo menos ir tentando até que uma bela hora... Mas se você não fizer aquilo que você acha que deve ser feito, aí não vai dar certo. Eu tenho certeza que não vai dar certo. Com certeza. A literatura ajuda a fazer cinema ou é o contrário? Vamos ver. É muito comum, quando você dá aula de cinema, te perguntarem como é que a literatura pode ajudar na formação de um aspirante a diretor. É muito simples. O maior diretor de todos os tempos, com unanimidade, é um diretor sem câmera do século XIX, quando o cinema não tinha sido ainda inventado. Esse cara se chama Fyodor Dostoiévski e ele foi o maior diretor de todos porque ele, sem câmera, construía parágrafos que eram planos sequências, planos médios, closes. Toda a linguagem do cinema você encontra na literatura do Dostoiévski. Como você encontra, de alguma maneira mais tardia, em dois grandes autores brasileiros que eu acho que nunca receberam a devida atenção como estetas que são, que é José Lins do Rego, de um lado, e Érico Veríssimo, tem que levantar a mão, Érico Veríssimo do outro, o grande autor que eu acho que em Memorial de Antares, em O Tempo e o Vento, usou toda uma linguagem, todo um repertório imagético que é muito próximo do grande cinema dos anos 30, dos anos 40. Ali tem David Lean, o grande diretor do Não Confundir com Lynch, diretor do Dr. Zhivago, do Filha de Ryan. Ali tem David Lean, ali tem Encoraçado Potemkin, ali tem todos os grandes diretores modernos perpassam naquele ambiente literário ali. Então, eu acho que a gente precisa ler clássicos nossos ou ler cultos nossos que tem esse flerte com a imagética de uma maneira muito exaltada. Tem um herói que vai fazer a gente rico e não pobre, como os povos que precisam de heróis, que é um cara chamado Oscarito, um cara chamado Grande Otelo, um cara chamado Zé Trindade. E eu acho que quem faz cinema não pode esquecer que o maior filme de todos os tempos, ele foi escrito lá atrás,
no momento em que a gente, na língua portuguesa, tinha lá nossas rivalidades com os nossos irmãos ibéricos e espanhóis, o maior filme de todos os tempos chama-se Dom Quixote. Ponto. Muito bom. E, Cacá, como é que você enxerga essas novidades todas do mundo, né? Internet, e aí vídeos na internet, webséries e agora as séries de televisão que estão ganhando até mais espaço do que o cinema, a meu ver. Ou seja, hoje, agora a gente vive um boom de séries de TV, porque o cinema até norte-americano, que, a meu ver, pauta o do mundo, né? Felizmente ou infelizmente, é só de remakes, uns filmes meio ruins, ou adaptações literárias, porque parece que faltam ideias agora para esse cinema norte-americano. E aí está todo mundo migrando para as séries de TV. Como é que você enxerga isso? Eu acho que tudo que é novo é bom, entendeu? Eu acho que, em primeiro lugar, essas séries de TV, na verdade, elas são filhas do cinema. São filhas do que foi o cinema num determinado momento e que transferiu-se para a televisão, para as séries de TV, que volta para o cinema, de certo modo, né? Tem certos filmes que são filhos dessas séries, né? Agora, eu acho que nada disso é importante, quer dizer, tudo isso é importante, nada disso é relegável, é abandonável, não, tudo isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho essa campanha agora contra o streaming, né? Porque o streaming, você precisa ir à sala de cinema para que seja cinema. Não é verdade, o streaming é uma forma de você fazer um filme, o streaming é uma forma de mostrar o mesmo filme que você fez, né? Então, eu acho que tudo isso é muito bom. O que eu acho é o seguinte, é que o cinema não acabou. O cinema é uma família, uma longa família, vamos chamar assim de audiovisual, que começou em 1895 com o cinema. E depois foi se desenvolvendo, passou para a televisão, para o videocassete, para o DVD, para o streaming, como está agora, para a série de televisão. Mas você pega, por exemplo, o Tarantino, ele no último filme dele, filmou de uma maneira que as pessoas indo às salas de cinema justamente teriam uma experiência diferente de ver no streaming. Ou seja, hoje em dia há filmes que o diretor quase cria para que seja visto na sala de cinema, para que tenha uma experiência específica. Até o próprio Grande Circo Místico, me parece, com algumas imagens incríveis que na sala de cinema tem uma outra potência do que na tela do celular. Evidente. No Circo Místico, inclusive, a gente tem um dos pontos de partida da campanha do Circo Místico é mostrar o que você não vê na televisão, né? Que só pode ver no cinema mesmo. Isso é verdade também, mas isso não implica que você acaba com a televisão claro. Continua aí. Então, o negócio do streaming é isso, quer dizer, não adianta o Tarantino, quer dizer, não adianta, é bom o Tarantino fazer uma alternativa, mas essa alternativa não mata os outros, claro. No original, né? Isso é normal, porque quando o cinema era mudo, quando passou a ser falado, todo mundo já não é mais cinema, que o cinema é mudo. Até Vinícius de Moraes, né? Que era o Otávio de Farias, o pessoal do que fazia crítica de cinema naquela época, dizia, não pode ser falado, o filme tem que ser mudo. Depois veio o filme colorido, que também é... E aí, cada vez que vem uma novidade, há sempre gente que não aceita isso, né? Porque não consegue entender que isso não é uma coisa que modifica a origem da coisa, mas modifica apenas o momento que você está vivendo, né? Então, você não tomar conhecimento disso é como se você não estivesse tomando conhecimento do seu tempo, né? Com certeza. E é muito bom você gostar de novidade. Você, apesar da situação de crise do país, você é um otimista, então. Eu não sou otimista, não. Eu sou esperançoso, é outra coisa. O otimista é o outro lado do pessimista, é a mesma coisa. Você acha que vai dar certo de qualquer maneira. Eu não acho que vai dar certo de qualquer maneira. Eu tenho esperança de que dê certo. E que tem que fazer, por isso tem que correr atrás. Tem que correr atrás, tem que fazer para dar certo. Com certeza. Cacá, é muito bom conversar com você, é um privilégio danado. Uma alegria que você continue sempre olhando para o novo. Você imagina, eu já te falei isso, você imagina como eu me senti quando me ligaram, Cacá Diegues gosta do seu trabalho, quer escrever com você um roteiro. É exatamente isso, a gente tem que manter o olhar para o novo e sempre achando que o novo traz coisas boas, não é isso? Exatamente, traz uma coisa que você não tem. Exatamente, algo que você não tem, é exatamente isso. Muito obrigado pelo nosso papo. Você, Rafael. Foi um prazer. Privilégio danado. E eu espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.